começando mais um ExudaCast. Chega junto, eu sou Luciana França e como sempre tem um tema muito especial aqui. E hoje a gente vai falar pra você aí, ó, ficar posturado e calmo, porque a gente vai falar sobre dor na coluna. Se você anda com dores, conhece alguém com aquela coluna assim, que vive doendo, então fique esperto, já manda aí o link aqui do nosso programa pra pessoa aprender tudinho, porque claro que eu trouxe autoridades para falar do assunto. Eu tenho dois convidados, dois fisioterapeutas que eu vou apresentar já já, porque antes eu quero mostrar a nossa plateia aqui da Faculdade Exuda. Vira essa câmera, Pedroca, porque eu quero mostrar eles que são super animados. Quem tá por aqui é a galera de fisioterapia e enfermagem, muito bem. E já estão assim, ó, quero fazer pergunta. Então, no final do nosso programa, com certeza vai ter pergunta sim. E agora deixa eu começar apresentando ela, que já veio por aqui antes, nossa querida, olha o nome dessa mulher, Zorka Velkovic. Tudo bem, Zorka? Tudo bem, olá, sou Zorka Velkovic, sou fisioterapeuta, acupunturista, trabalho na área de docência, na pós-graduação e na graduação, e estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês e mostrar esse assunto que é bem interessante aí para toda a nossa população. Maravilha, nossa professora e empresária, porque ela também tem aqui uma clínica dentro da nossa Faculdade Exuda. E olha só, quem está por aqui também para conversar sobre dor na coluna é o fisioterapeuta Tiago Eloy. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, graças a Deus. Primeira vez aqui no ExudaCast. Primeira vez. E aí, Tiago, já aproveito e peço para você olhar aqui para essa câmera e se apresentar para quem ainda não te conhece. Bom, sou Tiago Eloy, sou fisioterapeuta. Formado um pouquinho mais de 10 anos aí. Atuo tanto na área acadêmica, né, dando aula em graduação, em pós-graduação, e também sou fisioterapeuta atuando em atendimentos, né, clínicos para tratamento, prevenção, e tenho uma formação, né, em fisiologia de exercício, em osteopatia, em fisioterapia desportiva, e hoje eu atuo também num consultório aqui em Recife e sou fisioterapeuta do Clube Náutico Capibaribe no departamento feminino de futebol. Arrasou, porque eu sou náutico. Aproveita, dá teu arroba pra quem quer seguir você e já ficar por dentro aí. Dou umas dicas lá nas redes sociais, é tiagoeloy.fisio. No Instagram, né? Isso. Tiago com H. Tiago com H. tiagoeloy.fisio. Isso. Perfeito. Beleza, então agora vamos começar as dúvidas. Professor Tiago, é normal sentir dor na coluna de vez em quando? Se o que é que costuma causar essas dores pontuais, né? Essas dores agudas. E quando que deixa de ser normal para ser um sinal de que é um sinal de alerta? Tá. As dores, elas podem sim surgir, né? Inclusive tem uns dados bem interessantes, né, de uma revista chamada Lancet, né, que é uma revista bem conceituada, bem antiga, na verdade, e ela mostra alguns dados, né, que desde 1990 até 2016, que foram os dados dele, a maior incidência de funcionalidade, ou seja, perda de funcionalidade mundial, é dor na coluna da região, principalmente lombar. Né? E a sexta causa é a dor cervical. Dor na região do pescoço, que cervical, envolve certo. A região também da coluna. Quando a gente tem, como é que a gente fala? Fiquei com... que você não consegue mexer o pescoço? Um torcicolo. Torcicolo. É caracterizado como dor na coluna, não? Sim. Pode ser, porque afeta diretamente a região do pescoço ali, né, da coluna, os músculos que estão envolvidos nesse processo. Então, do pescoço até a lombar, tudo é coluna? Mas até mais um pouquinho, porque abaixo da lombar tem a região sacral, ou seja, até o bumbumzinho ali é coluna. Beleza. E aí, quando é que você tem que ficar atento para saber que deixou de ser uma dor aguda, algo pontual, porque você pegou um peso a mais na academia, perfeito, ou algo do tipo, para ser uma dor crônica? Existe uma estimativa. Se você tem uma dor que surgiu, por exemplo, hoje, e se daqui a 3 meses essa dor ela continua, passa para 4 meses, 5 meses, 6 meses, ela se torna uma dor crônica, uma dor que ela não pausou, né? Ela deu continuidade ao desconforto. Mas se você tem uma dor e nas próximas 2 semanas ela cessa, ela acaba, aí é considerado um tipo de dor aguda.
Certo. Né? Então, por exemplo, até os 3 meses, a gente considera uma dor aguda. Passado esses 3 meses, a dor persistente é uma dor crônica. E aí, essa dor aguda, ela costuma ser o quê? Um pessoal que puxa um peso na academia mais... Pode ser uma alternativa. E aí, né? o que a gente fala para esse pessoal que quer pegar muito peso na academia? Não deve fazer isso, porque pode se tornar uma dor crônica? Pode se tornar um excesso de carga que você faz, né? Uma das estruturas que estabiliza o seu movimento é a coluna vertebral. Então você pode estar jogando muita sobrecarga para aquela área. Não naquele momento pode existir a dor, mas a consequência desse sobrepeso, dessa carga excessiva que você está colocando para estabilizar a área ali, né, durante a atividade, pode vir a ser um desconforto futuro e aí se tornar uma dor crônica. Uhum. Eu não tenho dor na coluna não, mas eu me lembro de uma fase na minha vida, isso há uns 20 anos atrás. Eu sempre falo um pouquinho aqui da minha vida, mas eu uma época morei no Canadá e assim que eu cheguei, eu era estudante, eu precisava ganhar dinheiro. E aí eu fui ser cleaner, né, que é o que chama, e eu fui trabalhar num banco onde eu tinha que tirar lixo de escritório. Mas eu tirava uns 100 lixos e eu fazia sempre o mesmo movimento. Bota na geral aí, Pedro, pra eu mostrar um pouquinho. Era sempre aquele movimento de pegar o lixo assim. Esse subir e descer. E eu morria de dor na lombar naquela época. Era por conta de movimentos repetitivos. Isso pode causar realmente uma dor na lombar e por conta de movimentos repetitivos. O movimento repetitivo, ele deve ser feito, na verdade, né? A gente se movimentar, isso é totalmente natural. Uhum. Mas a partir do momento que esse movimento repetitivo começa a incomodar, aí é um sinal de alerta. E você, Zorca, já teve tem dor na coluna? Já teve, assim, pontual ou crônica? Sim, né? A dor na lombar, quando a gente engravida, a gente muda a postura completamente. Então, quando eu engravidei, a gente não pensava muito na questão de prevenção, né? Então, fortalecimento daquelas musculaturas que são específicas, tanto do assoalho pélvico quanto da região da coluna lombar. Então, melhorar essa postura, trabalhar um pouco com a bandagem também, que ela é uma fita, né? Uma bandagem funcional que deixa a gente trabalhar, movimentar tranquilamente. Então, não tinha muito esses recursos naquela época. E isso me levou a iniciar essa fase de dor na coluna, né? Mas foi temporária? Não, ela continuou, né? Então, devido aí de tanto esforço, aí a hérnia de disco, né? Que é uma coisa muito comum acontecer, e aí ela tá aí, a gente trabalha na fisioterapia, fazendo os alongamentos, então ela tá bem melhor agora. Então eu aproveito para perguntar o que é a hérnia de disco e como que ela causa essa dor na coluna? Isso. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que tem uma escoliose. Então, essa escoliose, ela vai levar o grupo muscular para um lado, ou seja, em cifose, escoliose, em C, em S, ela vai levar a vértebra para um lado. Certo? E essa vértebra, ela vai empurrar aquela articulação, o disco articular, para o outro lado. E aí há uma compressão nervosa, né? Porque a gente tem a estrutura nervosa do lado das nossas vértebras e tem nossos músculos também. E essa compressão, ela leva a muita dor, né? Que muitas vezes impossibilita o paciente ou até a gente mesmo, né? A fazer alguns movimentos. Então, é uma doença, vamos dizer, uma patologia que é muito comum hoje, devido à modernidade e às coisas que a gente faz atualmente, né? Então, no caso, tempo sentado, muito tempo em pé. É isso que eu ia perguntar. Existe alguma forma de prevenir essas patologias? Se você trabalha muito tempo sentado, o que é que você pode fazer? Como prevenir de você ter uma hérnia de disco, uma dor na lombar ou uma torcicolo? O que é que pode ser feito? Bom, uma das alternativas, principalmente para quem trabalha muito tempo sentado, é não permanecer muito tempo nessa postura sentado. Então, se levantar e beber uma água, dar uma caminhada, é extremamente importante. Mesmo serve para quem dirige muito tempo. Então, as pausas, elas são extremamente recomendadas. Aquelas negocinho de bolinha que botam assim na cadeira. Que é bem cara de taxista, né? Que taxista usava muito, né? Serve? Para a sensação de bem-estar e percepção do paciente, né? Talvez seja importante para ele, mas a nível fisiológico, de mudança estrutural mesmo, não.
Não, Não né? altera. E bolsa e mala, assim, pesado, tem que ser evitado? Aí, o peso calha naquele mesmo sentido que a gente vinha falando. O movimento, ele é natural, ele é fisiológico. Então, o pegar peso, ele também pode ser extremamente natural. Só que a partir do momento que existe a dor, o desconforto, é uma bandeira amarela ou talvez uma bandeira vermelha para você se alertar a esses sinais, né? Ou seja, a gente pode pegar a bolsa, mas cuidado com o excesso para não ser acumulativo. E devido a outros fatores, além desta bolsa pesada, pode acarretar em dor. Estresse e ansiedade pode contribuir para a dor na coluna? Muito. Demais. Jura, véi? Demais. É uma das principais causas que agrava. Não é que a ansiedade, o estresse, ele vai fazer com que o paciente tenha uma dor lombar. Mas como o quadro já está instalado, e se ele for estressado, se ele for ansioso, né, se ele tem algum conflito que ele não conseguiu resolver, isso vai ser agravado e as chances dessa dor ser intensificada. Porque a pessoa fica tensa, é por isso? Exatamente, é um dos motivos. Então uma massagenzinha também ajuda. Diminui o estresse e aí já vai ajudando. É uma alternativa. Tá, aí você estava falando que a gente tem que ficar atento aos sinais de alerta, né? Mas passou dos 3 meses, tem que se ligar, porque pode ser uma dor crônica. Isso. E aí tem que buscar que tipo de profissional, tem que fazer o quê, qual é o caminho? Bom, se a dor ela for intensa e realmente aquilo está afetando o teu dia a dia, de coisas que você gosta de fazer, você não está conseguindo mais realizar, ou seja, a sua funcionalidade, é bom procurar ou um médico para identificar o que clínico geral? Pode ser, né? Ou um ortopedista, certo, para ser mais direcionado. Se for uma dor mais do dia a dia e você ficou, por exemplo, no caso de uma dor aguda, talvez, se for para um médico, ele passa algum tipo de medicação, né? E que pode trazer um relaxamento muscular e essa dor cessar, sumir. Se essa dor ela persistir, aí claro, vai para o ortopedista que precisa fazer um exame de imagem e aí através desse exame de imagem a gente vai ter uma precisão do que aconteceu, né? E claro, também esse paciente ele pode procurar diretamente o fisioterapeuta sem necessariamente passar pela equipe médica, para o fisioterapeuta poder avaliar e também chegar no diagnóstico, é outra alternativa. Tá? Então ele teria 2 opções. Sim, e diz uma coisa, dor na coluna também tem a ver com idade? Sim. Tem por causa como o Zorca explicou, né? Na coluna vertebral, a gente tem o que passa ali de muito importante, que é a medula. E dentro dessa medula, a gente tem umas ramificações, que são os nervos. E os nervos, eles vão irrigar determinada parte do corpo, né? Seja músculo, seja região visceral, seja estômago, fígado, intestino. E ela irriga a estrutura óssea, que é justamente a vértebra e a compactação, a formação dessas vértebras é o que faz a coluna vertebral. Tá? Então, essa degeneração que pode existir com o fator idade ou o fator sobrecarga influencia demais para que o paciente tenha uma alteração na estrutura dessa vértebra e aí vem acarretar em dor e disfunção. E o que é que pode ser feito antes da idade chegar? Vocês ficam à vontade, viu? Você também pode responder, viu, Zorca? Fica à vontade. E o que é que pode ser feito antes da idade chegar para prevenir uma velhice, um agravamento na velhice? Uma coisa essencial. Musculação. Atividade física, seja ela qual for, seja um exercício aeróbico, como uma natação, uma corrida, uma caminhada, andar de bicicleta, ou mesmo fazer um crossfit, contanto que seja acompanhado, uma musculação, né, para fortalecimento, contanto que seja acompanhado. Complementando um pouco só, eu acho que a alimentação também ela é bem importante aí. Para, no caso, fortalecimento, a gente tem os colágenos aí que a gente complementa, né? Então, o acompanhamento, né, do cálcio, então para o osso ficar forte, para a gente manter essa estrutura óssea, que a nossa coluna ela é uma base de sustentação, é como se fosse uma casa e aquele pilar, né, mais importante é a nossa coluna. Eu ia até perguntar isso, se ingerir bebida alcoólica e ter má alimentação se interferem diretamente na dor na coluna? Muito.
Surreal, eu não demais. imaginaria isso nunca. Tanto, Luciana, que Se beber muito, você pode ter dor na coluna? pode fazer até uma pesquisa. Sim, sem, obviamente, ser informal. Sim. Bebeu muito, o primeiro cara que vai te informar é o fígado. E o fígado ele tá numa região estratégica próximo da região torácica abdominal. E essas estruturas têm uma relação muito próxima. Então é comum que a pessoa que beba, faça ingestão de bebida alcoólica, no outro dia acorde com dor na região lombar ou torácica. Colchão. Pela compressão que existe dessa estrutura da musculatura lisa, que é a víscera, como o fígado, por exemplo. Bom saber disso, viu? A água também, bem importante. Aí, né, a gente tem O que? vinho Se hidratar? também. Sim, com certeza. A né? hidratação é bom pra tudo, né? Puxando um pouquinho para a medicina tradicional chinesa, o rim, né, ele está ligado à parte óssea. Então, isso aí é a base de tudo, né? De outra visão, né, holística, que a gente também trabalha. Muito doido como o mundo... né? O mundo que a gente vive é muito tranquilo, assim, para tomar uma, vai beber uma, o prazer tá muito ligado a isso, mas como faz mal a tudo. E vocês estão me falando agora de uma associação que eu nunca tinha parado para pensar, né? Para eu que não sou da área de saúde, tipo assim, pô, você não para pra pensar, pô, a pessoa tá tomando, ingerindo bebida alcoólica e isso pode estar agravando dores na coluna. Sim. Né? Eu tenho um caso, Luciana, que era um paciente que me chamou para poder tratar ele. E aí, dentro da avaliação, só na conversa, eu já consegui identificar vários fatores dos hábitos de vida dele que influenciava para essa hérnia de disco que foi diagnosticada, inclusive por exame de imagem, ser agravada. Então, por mais que ele quisesse fazer o tratamento, ele é uma pessoa que ele dormia mal, ele se alimentava mal, né? Ele fazia ingestão de bebida alcoólica, mas queria fazer o tratamento. Então, o primeiro passo é educar esse paciente, porque eu não vou conseguir prosseguir no tratamento se ele não se adequar ao que deve ser seguido. Porque muitas vezes ele leva ao agravante, né? Que é o famoso bico de papagaio. Então, Que se é você isso? O bico de papagaio é exatamente, né, um crescimento do ósseo. Na medida que tem a herniação, então fica a articulação, ela fica dando estímulo para que aquele osso ele cresça ali, que é exatamente aqueles famosos bico de Fica papagaio. por aonde o bico de papagaio? Pode ser em qualquer lugar. canto. Qualquer é? cervical, torácica, lombar. É uma alteração estrutural que pode acontecer em qualquer canto, que forma uma pontinha, por isso que dizem daí É o um bico de papagaio. Entendi. Então não tem exercício, você estava falando antes, não tem exercício que seja indicado, tem que ser, porque tem gente, às vezes eu escuto muito que a musculação é o melhor para tudo. Não tem isso então, né, professor? Qualquer atividade física é muito bem-vinda. Tem que estar se exercitando, deixar o sedentarismo de lado. De lado. O bico de papagaio é osteófito? Osteófito. Osteófito. Menina, cada nome diferente. Certo. E quais são os sintomas do bico de papagaio? Inicialmente a dor, né? Se onde existe a dor tem inflamação e o paciente ele fica restrito a alguns movimentos. Então cada movimento que ele faz, aquilo ali vai, né, pinçando ali aqueles nervos, aqueles plexos nervosos. E aí o paciente ele deixa de fazer as atividades de vida diária muitas vezes e trava, né? Tem muitos pacientes que ele trava realmente. Faz um movimento falando em ali, travar, travou e não... uma pessoa pode ter tanta dor na coluna que chegar a ficar paraplégico ou não? Depende se for uma lesão, né? Complementando aí. Se for um Lesão trauma... alta, um trauma. Aí sim, se for uma dor, por exemplo, o Tiago tem uma dor na região lombar e ela agravou e está cada vez mais desconfortável. Isso pode me gerar uma incapacidade e eu ficar sem andar determinado período até fazer um tratamento mais adequado. Mas eu pelo menos desconheço o caso onde o paciente, por exemplo, ficou tetraplégico porque teve uma dor aguda e evoluiu para uma dor crônica e depois não conseguiu mais andar. Só em casos muito severos. Tá? E até complementando o que Zorca falou, nessa questão de osteófitos, né, que envolve hernia de disco, é sempre importante a gente fazer avaliação fisioterapêutica, associar com o exame de imagem para identificar se realmente esse paciente tem um osteófito ou hernia de disco e identificar, fazer as correlações com o exame funcional do paciente, né? Se está realmente pinçando algum nervo e trazendo algum comprometimento. Mas é bom também sempre lembrar que não é porque a gente encontrou uma hérnia de disco
no exame de imagem que esse paciente ele está impossibilitado de fazer atividades. Então, por exemplo, o Tiago foi diagnosticado com hernia de disco. Mas pode ser a dor de Tiago ser outros fatores além dessa hernia de disco. A hernia de disco ela está paradinha, caladinha lá. Psicológicos também? Pode ser, agrava muito. Aí entra aquele fator de conflito, aquele fator de ansiedade, aquele fator de estresse. Certo. Então, esse pode ser um fator, Luciana. Não necessariamente a hérnia de disco que eu tenho. Tá? Então, às vezes, se confunde. Num caso bem caseiro, minha mãe, né? Ela disse que não podia fazer mais atividade física porque foi diagnosticada pelo médico anteriormente que tinha um osteófito. Ela é um caso clínico. E bico de papagaio. E uma hernia de disco. Eu disse, por que você não pode fazer? Não, porque eu tenho hernia de disco e bico de papagaio. Aí disse, mas a senhora consegue andar? Consigo. A senhora consegue agachar? Eu consigo. A senhora consegue fazer suas atividades como doméstica aqui, dona de casa? Varrer a casa. De varrer a casa, de pegar um peso, de pegar uma água. Consigo. Então, o que lhe impossibilita, apesar de ter uma hernia de disco, de fazer uma atividade física? O diagnóstico. Então, calma. Às vezes a pessoa se agarra nesse Exatamente. É esse ponto que eu quero levar. Dar uma desculpinha e ficar no sedentarismo. Perfeito. E aí piora tudo, né? O sedentarismo. Aí você fica num ciclo. Vicioso. E aí, então, no caso, você só tem que ter alguns cuidados com alguns movimentos se você tiver com uma hérnia de disco, alguma dor na coluna, ficar atento a isso. Uhum. E aí, se você não tem dinheiro para um personal trainer, como saber quais exercícios você pode fazer para não se machucar mais ainda, hein? Gera um pouco complicado, né? Principalmente dependendo do nível de entendimento do paciente, né? Muitos acham que é simplesmente ir pro Google ou pro YouTube ver um exercício que é replicar aquele exercício. Mas talvez seja mais complicado porque pode agravar, né? Sim. Então, a ajuda do profissional, sem dúvida, não é essencial. Na falta dele, fazer uma atividade de baixo impacto, caso esse paciente seja realmente diagnosticado com a disfunção, né? Pelo exame de imagem, exame físico funcional do fisioterapeuta ou do médico. Baixo impacto. Então, vamos lá. Futebol, não. Tem impacto. Tentar. Basquete, se doer, não faça. Esse vai ser o alinhamento, né? De uma forma bem geral, né? De acordo com o que dá para fazer ali. Então, eu iria por esse momento. E você que é fisioterapeuta de clube, né? As meninas que jogam futebol no Náutico. Você vê muito... Como é que é a relação de atletas, né? Porque aí é diferenciado. Eles realmente... Como é que eu posso dizer? É mais intensificado. Intenso. E aí, a probabilidade de ter mais dores é maior? É maior, mas... porque eles estão mais predispostos a lesões. Uma vez que os exercícios eles são mais focados, eles são mais intensos, eles participam de competição, então eles querem entregar resultado, eles são cobrados por resultados. E por isso também, por outro lado, precisa de um acompanhamento também muito mais intenso. Então os trabalhos de prevenção são feitos de forma rotineira com eles. Por isso que, tipo, todo clube tem que ter ali um fisioterapeuta realmente de olho nos seus atletas, né? Senão... Essencial. E plano de saúde aceita fisioterapeuta? A maioria? Alguns aceitam sim, depende muito da clínica onde esse fisioterapeuta trabalha, né? Se ele está vinculado a um CNPJ, por exemplo, as chances dele querer se vincular a um plano de saúde pode ser. E SUS? Sim. Uma pessoa que não tem condições de pagar um físio, um plano... E tá com a hérnia de disco, tem um nome aqui, ó, lombalgia, cervicalgia, né? Tá com algum desses patologias e precisa ter porque físio não é uma coisa, né, pontual, você tem que ir algumas vezes para ter resultado, né? E aí, o SUS cobre ou não, como é que é? O SUS ele oferece sim, a depender do local, um bom serviço. Porém, é entender que o serviço que também é ofertado, ele é diferente, claro, se comparado com um consultório particular. Sim. Ou mesmo com uma clínica. Porque precisa de equipamentos, essas coisas. Numa clínica bem estruturada tem mais equipamento, é isso? A abordagem de um tratamento feito em consultório é onde eu vou ter inteira possibilidade e tempo para diagnosticar
Hoje o nosso programa foi gravado e aí deu sorte porque teve uma queda aqui de energia, a gente deu uma paradinha. Segunda vez, né? Mas a gente tá juntando aqui porque a conversa tá boa, então já vou aproveitar para fazer outra pergunta. Não sei onde a gente parou, mas vamos embora. Eu tô grávida. E a Isorka falou que teve problema na gravidez, na coluna, né? Sim. E eu tenho que me prevenir de alguma coisa e o que é que eu posso fazer para não ter um problema que se estenda durante a vida? Pode responder. Você começa É importante sim também entrar ou fazer algum tipo de atividade. No caso, você que está grávida, é bom sempre ter o cuidado, né? De acordo com a sobrecarga. Também não pode fazer exercícios que demandem muita carga ou uma exaustão muito grande, né? Por causa do bebezinho e por causa dessa alteração estrutural normal que o seu corpo tá sofrendo, tá se adaptando. Tá? Então, exercícios aeróbicos, pilates, Yoga, acupuntura é excelente durante essa fase. E Tá? bandagem, E a musculação Isorka? também, claro, a gente não exclui. Cuidado, só que precisa de um acompanhamento muito específico. Pra não porque, forçar, né? Exatamente. E a bandagem, Isorka, é bom também? A faixa elástica, né, a famosa kinesio taping, também ela dá um suporte confortável para que você mantenha aquela sua coluna com movimentos e que não venha a levar a tanta dor, né, na coluna. E Ô, Isorka, eu queria entender. Em relação a essa história, né, de que a grávida ela não pode fazer nada porque está grávida, né? Então, Isso se é você conversa. tem um ritmo de vida já dentro daqueles exercícios, você pode sim dar continuidade com um acompanhamento, como o Tiago falou, mas você não vai deixar de fazer aqueles seus exercícios, né, por conta da sua gravidez. Não, tá? Ô, Zoca, eu queria entender direito da bandagem. Porque a gente vê... A bandagem não é aquele negócio que a gente vê, até uns coloridos, umas faixas. Eu olho aquilo, eu fico parecendo só que parece durex no corpo. Eu queria entender como é que funciona aquilo. Como é que é? Então, nós temos na pele, né, os nervos sensitivos, né? E através dessa sensibilidade, ela informa ao seu cérebro como aquilo, através da pele, como aquilo vai dar um feedback para que você queira colocar aquela sua musculatura. Então, ela fica o tempo inteiro ali informando ao seu cérebro que você está naquela postura e aquilo está confortável para você. É como se ele dissesse assim, a posição é assim, essa. Tá? Então, mas para isso é um estudo mais profundo, que a gente tem que saber a quantidade de tensão que a gente coloca naquela bandagem, o que é que eu quero, a anatomia daquele ser humano, como é que aquela estrutura ela funciona. O meu objetivo ali não é só você chegar, né, ver como ele falou no YouTube, e colocar aquela faixa. Então não é qualquer pessoa. Você não pode colocar em você mesmo. Tem que ter um profissional. Habilitado. Qual o profissional? O físio, no caso? O físio, a área de enfermagem, né, a biomedicina, o pessoal da área de saúde, o médico. Então pode sim, desde que ele esteja aí habilitado a colocar as bandagens. Então não é qualquer pessoa que vá colocar. Eu já vi gente colocando bandagem pós-parto. Muito bom, né? É bom, é? Inclusive eu trabalho na área tanto de pré-parto, né? Então na maternidade já fui atender várias pacientes durante a cirurgia, que ela saiu da cirurgia, ela já sai lá com a bandagem, então cirúrgico, e também depois, né, que é o puerpério, a gente também acompanha essa paciente, muito bom, porque ela vai continuar fazendo a drenagem, ela dá uma sustentação naquelas vísceras que elas saíram vamos dizer assim, saíram do lugar por conta do bebezinho, e aí tem um conforto muito grande para a paciente, até em diminuir tanto não tirando o uso da cinta, mas ela facilita bastante a vida da puerpéria. Aí eu lembrei aqui agora... Muito bom, muito bom. né? Eu lembrei aqui agora que quando eu estava grávida da minha primeira, chega uma época que você tá com barrigão, você fica bem desconfortável na hora de dormir, não tem posição. Aí eu fiquei pensando também, a hora de dormir, existe uma forma correta que vai influenciar essa dor na coluna ou não? Você tem que dormir de bruço, não só para grávida, eu falo em geral. E se o colchão também influencia você ter dor na coluna ou não? Luciana, se buscar somente um fator para dor da coluna, não vai
ser identificado. As dores que acontecem na coluna são multifatoriais. Então, pode ser, como a gente já vinha falando, por um movimento que acarretou em dor, pode ser esse movimento mais uma sobrecarga numa academia, pode ser a atividade de exaustão no trabalho que você está fazendo, e aí, associado com a alteração de sono, aparece a dor em qualquer parte da região da coluna vertebral, seja no pescoço, na cervical, na torácica. Independente da forma como você vai dormir. Exato. E aí surge o que eu considero alguns mitos dizendo: o meu colchão é o que causou a dor. Mas na verdade não foi o seu colchão. Foi as questões multifatoriais que influenciou para você pensar que existiu a dor pelo colchão. Mas se o colchão estiver muito velho, assim, ficar tipo... Aí é outro ponto. Aí pode ser que esteja agravando a situação, que você pode acordar com algumas dores, mas essa dor vai entrar naquele quadro agudo e a dor vai ser cessada. Uhum. É porque eu até lembrei que minha mãe mesmo, ela vou trocar de colchão, tô acordando com dor, porque o colchão dela tá antigo. E aí ela fala que assim, já tá meio que o corpo dela já tá ali, assim, afundado já, né? Aí eu fiz, tá na hora de trocar esse colchão. Isso pode dar um pouquinho de dor na coluna. É um fator. É um fator, Dentre né? dos que existem, pode ser um dos fatores. Juro que vou pra pergunta da plateia, mas é porque são muitas as minhas perguntas. E uso frequente de celular, gente, porque a gente fica muito aqui assim, ó. Certo. E torcicolo também faz parte da coluna, né? Ou quando você tem torcicolo ou cervical. E aí, quando você fica muito aqui, isso pode causar Então, dor na coluna? Tem alguns estudos, inclusive, que falavam sobre isso. O uso de celular, então eu vou ficar com muito tempo com a cabeça baixa, vai alterar minha postura e vai acarretar em dor. Só que isso está sendo desmistificado, né? Se a gente pensar que desde a infância, desde quando a gente era criança, a gente sempre teve... a gente ficava de cócoras, a gente ficava sentado e a gente sempre fez o movimento, né? A gente sempre... nunca... ou quase nunca, a gente tinha quando a gente ia brincar, a gente ficava com um apoio nas costas, bem posturado. Né? Então, não está relacionado somente Nada ao é uma uso do causa celular. só. Nada é uma causa. Nada é uma causa só. Exatamente. Mas pode vir a prejudicar se você ficar muito assim nessa posição? Pode acarretar num incômodo, mas esse incômodo vai ser passageiro. Entendi. Isso não vai causar, por exemplo, uma cervicalgia de longo prazo e diagnosticado porque você está usando o celular. Isso não existe. Gente, então o que é que causa realmente uma dor crônica? Tem algumas causas que são específicas, você fala assim, isso daqui costuma causar dor crônica? Bom, a principal é sobrecarga. Um movimento, uma postura mantida durante muito tempo de uma atividade exaustiva, isso causa uma dor crônica. Então, vamos supor que nós aqui estamos trabalhando e de repente a gente sente uma dor. A gente não liga para essa dor. Tô com dor, vou continuar assim mesmo com ela. Não dou atenção. Daqui a pouco essa dor volta. É só que ela vai voltar num grau maior. Não ligo para ela. Daqui a pouco essa dor volta num grau maior, cada vez pior. Isso é que vai causar uma dor crônica, que vai chegar um momento que você vai ficar sem poder executar a sua função, causando uma compressão nervosa, né, te deixando de fato em cima de uma cama. Entendi. Complementando um pouco, a gente pode também essa dor servir como um alerta, né? Então, a gente tem diversos tipos de patologias. Por exemplo, a espondilite anquilosante, que é um tipo de patologia. Como que mulher? Fala aí de bonito, né? Patologia não é muito bonita, não. Então, um dos alertas exatamente a essa dor na coluna por conta da inflamação nas articulações. Então, é um fator de alerta também a dor na coluna. Então, é importante que você procure um profissional para verificar, né, fazer os exames para ver realmente o que está acontecendo com a sua coluna. Não, isso é uma dor na coluna, vou deixar para lá. Não, de jeito nenhum. Porque ela é um dos pontos principais de um diagnóstico para algum tipo de patologia. Maravilha. Vamos agora para as perguntas da plateia. Infelizmente, algumas pessoas tiveram que ir embora porque faltou a luz, mas os fortes sobreviventes estão aqui para fazer perguntas. E ainda bem, né? Eu tava comentando aqui, ainda bem que hoje foi gravado, porque se fosse ao vivo a gente teria perdido o nosso podcast.
Então, peraí que Pedroca tá virando aqui a câmera. O microfone já tá aí. Você fala seu nome, seu curso e a rocha. Bom dia, meu nome é Selma. Bom dia, boa tarde, boa noite, que estamos no YouTube. Meu nome é Selma, sou estudante de fisioterapia, estou no 2º período. Como a gente consegue identificar uma dor no rins ou uma dor e a dor na lombar? Se é tudo bem próximo. Uma excelente Boa pergunta. Excelente pergunta. A gente tenta identificar primeiro, se tiver que lhe avaliar, eu vou identificar pelo histórico, se você já teve crise de rins anteriormente. Daí, se você tem algum exame que possa me ajudar nessa identificação. Se você não tiver, então a gente pode estar, óbvio, solicitando que você faça um exame na região dos rins para ver de qualquer forma, já que existem boas relações, e tentar associar se você se hidrata bem, associar como está a sua alimentação, associar se você tem alguma outra disfunção da região mais baixa, da região da pelve, onde está a região sacral, que também é uma área da região da coluna vertebral. E se a gente não encontra nada, aí sim eu foco diretamente na região onde você sente o incômodo, que, como você deu exemplo, seria na região lombar. Tá? A gente tem outra pergunta, mas o meu marido, ele vive com dor na coluna. Uhum. Tá sempre se alongando e ele tem essa dor na lombar. Eu quero dar uma bronca nele quando chegar em casa hoje. Aí eu chego e falo assim, rapaz, toma vergonha na cara, vai procurar no caso, Um urologista. urologista? Para um rins. Mas Fala da é região dor da na lombar, né? coluna. A coluna pode ser um traumato, um ortopedista. Vai procurar um ortopedista que Eu vou puxar a bola pra provavelmente... gente. Procura um físio. Procura o físio. Procura o osteopata. Que vai pedir Um osteopata. o osteopata, né? Um paciente recentemente chegou para mim dizendo que estava com dor na coluna. E, na realidade, diante dos testes que eu fiz, eu vi que não era na coluna e era um cálculo renal. Olha aí. Olha. Por isso que a gente faz a exclusão, a gente vai pra bandeira maior, embora, como a colega falou, ela disse que poderia, né? O que diferencia? O lombar ou rins? O que me chama a atenção é o rins. Porque eu posso tratar do lombar e não resolver o rins. Mas, como eu tô dentro de uma cadeia hierárquica, a víscera, ela é maior. Ela tem maior poder do que a parte estrutural óssea. Então a gente chama atenção mais para a região dos rins. Depois exclui as bandeiras se ela não tiver nenhum cálculo, por exemplo, para depois tratar a lombar. E aí, associar com outras coisas. o médico, o físio ou o médico, né? O traumatologista, não, como é que fala? Pode ser. Ortopedista. Ele provavelmente vai pedir como é que fala? Exames de imagem? Exames. Sim. Exame de imagem que vocês Inclusive, avaliam, né? Se tá Exame ok. de Né? sangue também. Pra ver se tá tudo ok. Ver se tá tudo ok. Vou dar uma bronca hoje. Hoje tô com a vontade de dar uma bronca, menino. Né? Vale a pena, hoje é dia. É verdade. Né? Vamos embora pra próxima pergunta? Peraí, só um minutinho agora. Fala um pouquinho mais alto. Só um minutinho. O microfone não tá pegando, eu acho que tu desligou. Liga aí, por favor. Dá um alô. Sobe assim. Vai lá, Pedroca, vê se o microfone tá ligado. É bom que tu aparece aí, vai. Corre lá. Hoje a bruxa tá solta, hein? Agora. Com emoção. Agora eu acho que pegou. Foi. Peraí. Agora foi, que agora eu tô ouvindo o retorno. Pronto, fala seu nome e qual é o seu curso, por favor. Meu nome é Darlene, sou do curso de fisioterapia. Um paciente que diagnosticado com problema de coluna, procurou um tratamento com fisioterapia, melhorou a alimentação e buscou um tratamento realmente de uma vida sedentária que ele tinha e hoje ele quer dar um passo para a melhor qualidade de vida dele. Na hora de dormir, existe uma posição correta para você dormir bem ou não lesionar sua coluna? Não existe nenhuma posição que seja adequada para dizer assim, olha, fique nessa posição que você vai se dar bem. Não tem, ou seja, você tem que adaptar de acordo
com o seu conforto. Tá? Então, eu não posso, por exemplo, indicar, olha, eu durmo de barriga para cima. Então, essa é a minha posição de conforto. Eu não posso orientar que todos durmam de barriga para cima. Então, você vai ter que encontrar a sua posição. E não tem problema nenhum. Tá? Ô, Tiago, o fato da mulher ter o seio, por exemplo, isso pode... Luciana, isso no desenvolvimento da fase da adolescência, da criança para adolescência, da adolescente para a fase adulta, tem muita influência. Por quê? Muita influência. Porque a região peitoral, ou até os próprios homens que tem muita região, a região do músculo, né, do peitoral forte, favorece que você tenha uma inclinação mais anterior. E aí, essa alteração de postura pode ou não acarretar em dor. Então, ela é um fator que pode trazer algum desconforto. Aqueles negócios que vendem na internet, que você coloca assim pra ficar mais ereta, vale a pena comprar? Pra quem tá com mais corcunda? Bom, aí... Como é a expressão bonita do corcunda? Hipercifose, né? Hipercifose, Veja, a pergunta é sempre, o paciente sente dor? Se ele não sente dor e ele quer alterar a postura, a pergunta é por quê? Acho que é uma indicação interessante aí, complementando, licença, seria o RPG. RPG. Sim, que é uma reeducação postural global. Então, acho tão elegante a mulher com a postura ereta, aquela bailarina. Eu tenho um excelente exemplo, Luciana, que é do seguinte. Eu tinha um paciente com 80 anos, inclusive eu coloco isso em sala, né? Paciente com 80 anos e ele tinha uma perna que, pelo processo de degeneração dele, era tão severo, era uma artrose, não é coluna, mas era uma artrose, né, no joelho, e o joelho dele entrava mais ou menos assim, e a outra perna era ok. E aí eu perguntava, fulano, você sente dor? Ele, não. Então, dentro do contexto, a gente sempre pensa, será que vale intervir? Porque se eu intervir, pode acarretar em dor. Se eu não estou intervindo, ele não está sentindo dor, e ele tem 80 anos, ou seja, eu estou pensando pelo contexto. E ele jogava bola no final de semana. Então o que a gente faz? Nada. Como se fosse um jovem que está incomodado pela questão estética. Uhum. Aí sim. Entendi. A gente pode alterar. Então a gente vai mais que nesse sentido. Então, pegar um colete na internet para mudar a postura, já que você não sente dor, eu acho que não é uma boa indicação. Uhum. Se essa postura te causa algum desconforto, eu acho que pode servir sim. Então, por exemplo, eu que quero ficar com a postura ereta só por elegância mesmo, estética, por estética. Um RPGzinho é bom, então, né, Zorca? Sim. Tu faz não, Zorca? Aí, Zorca? Faz, a gente faz, melhora bastante a estrutura aí do paciente. Pra você ficar com a postura ereta. Só complementando a pergunta da aluna, né, da colega, eu acho que é importante a gente observar a maneira que está se levantando. Então, um paciente ou uma pessoa, quando levanta, ela tem que ter cuidado naquela hora que ela acorda. Às vezes, a vida é tão agitada que a gente levanta, não quer nem saber. Né? E aí, a gente tem todo o processo de colocação do seu corpo para que você levante com segurança para não vir lesionar a sua coluna. É bom alongar quando acorda? Tipo, sim, se espreguiçar também? Né? Espera um pouquinho para chegar tudo em ordem, né, no cérebro ali, para você não sentir tontura, náusea e até mesmo dor. E também, mais uma observação, é a respeito dos bebês, das crianças. Às vezes, chega para a gente bebês que tiveram o torcicolo. Né? Então, não é só o adulto que tem um torcicolo, o bebê também. Eu tenho marcado na minha memória, como se fosse hoje, é uma coisa incrível. Eu era bem novinha mesmo, assim, pequenininha, acho que com 5 anos de idade. Eu tive uma torcicolo que eu não conseguia levantar da cama. E eu nunca mais esqueço, porque foi uma das piores sensações que eu já tive na vida. Eu lembro que eu gritava pela minha mãe, eu não conseguia me mexer. Era horrível. E dá uma pisgada assim ali, aparece. Você não consegue mais mexer. Tem um porquê da torcicolo, não? Na realidade, o músculo ele não aguenta esses, vamos dizer, esses entraves, né? Um espasmo, né? Espasmo, né? Ele como um mecanismo de defesa, ele como se ele travasse. E aí gera restrição. Era para ele estar numa determinada amplitude, numa flexibilidade, e ele, por aquele movimento ou por aquele susto que você teve, por exemplo, ele te prende para tentar estabilizar. Só que aí ele prende tanto, né, gerando esse espasmo, que aí gera dor, e o bloqueio na movimentação, se for na região cervical
vai dar a torcicolo, a famosa torcicolo na região cervical. Beleza, temos mais uma pergunta. Vamos lá, pra gente finalizar. Em relação à osteopatia, eu faço osteopatia, eu melhorei bastante. Muito bem. É indicado a partir de quantos anos em relação às crianças? Eu tenho uma criança de 7 anos que ele é bem imperativo, mas aí ele volta e meia ele se queixa de dores nas costas. Certo. Aí eu não sei se é o rins, muitas vezes, se é o rins ou se é o mau jeito, o imperativo, corre, joga bola. Assim, como eu devo tratar em relação a ele, por ele ter 7 anos? Tá. Em relação à idade, tá liberado, tá, para fazer o tratamento, independente da idade, principalmente na região em crianças, né? Existe a osteopatia pediátrica, tá? E os tratamentos são bem focados. Como anteriormente, é necessário sempre fazer uma avaliação para identificar por que ele tem dor na região dos rins, né? Se é o rins que está provocando a dor lombar ou se é a lombar que está provocando a dor nos rins. Aí cabe uma avaliação e um exame para a gente descartar, como tu falei anteriormente, para descartar qualquer situação de maior bandeira vermelha, que seria dos rins, né? Tem alguma complicação ali. Beleza. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês. Peço desculpas pela queda de energia que a gente teve hoje, mas graças a Deus a gente conseguiu bater esse papo gostoso. Vamos juntar a primeira parte com a segunda parte. O pessoal vai poder assistir tudo nos trinques no YouTube e vocês já sabem que podem voltar quando quiserem. Zorca, obrigada, viu? Eu quem agradeço, né? E à disposição aí, quando precisar, estamos aí. Tiago, volte sempre, que seja a primeira de muitas. Muito obrigado, agradeço, foi ótimo a conversa. Valeu. Gente, olha, você aí que não segue a gente ainda, tá perdendo tempo, tá marcando, se inscreve no nosso canal aqui do YouTube. Se você recebeu o link e ficou até aqui agora, tá... Dá um joinha também, se inscreve. Estamos com o ExudaCast no Spotify e também no Instagram, @ExudaCast, onde você fica sabendo tudo o que acontece por aqui, certo? Beijo, obrigada, tchau, tchau.